Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 361. A fraca luz do sol filtrava-se pelas fendas dos seus olhos mal abertos. Darren forçou lentamente as pálpebras a abrirem. Um ventilador de teto girando, paredes branco-acinzentadas. Uma bolsa de soro pendurada ao lado da cama e vários dispositivos de monitoramento de vida brilhando fracamente no canto de sua visão. Este era um quarto de hospital. Ei, você finalmente acordou. Uma voz familiar surgiu ao seu lado. Darren virou a cabeça e se deparou com o rosto feio e desgrenhado de Tokikaki. Ele estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra, vestindo um short florido que expunha suas coxas peludas e chinelos nos pés. Segurava uma banana na mão direita, descascando-a desajeitadamente com os dentes enquanto falava. Sua mão esquerda estava engessada e havia uma tipóia pendurada no pescoço. Darren olhou para a cesta de frutas meio desembrulhada no chão, o canto da boca se contraindo enquanto ele dizia irritado. Você tem muita coragem. Aquela cesta de frutas era para mim, não era? Não é como se você conseguisse terminar tudo. Tokikaki deu uma mordida na banana, soltou um bufo e apontou para a parede. Lá, dezenas de cestas de frutas foram empilhadas formando uma pequena montanha, enchendo toda a enfermaria particular com um aroma doce e frutado. Eu também lutei e me machuquei. Nem uma única cesta de frutas para mim. Tokikaki murmurou com a boca cheia de banana, seu rosto cheio de indignação. Darren observou o penteado de ninho de pássaro, o brilho oleoso no rosto e todo aquele visual preguiçoso e desleixado. Por um momento ele nem sabia por onde começar a reclamar. Tem um cigarro? Ele balançou a cabeça e perguntou. Tokikaki remexeu no bolso com uma das mãos por um instante e relutantemente tirou uma caixa de charutos sofisticados. Com uma expressão de dor, pegou um e o entregou. O olho de Darren tremeu. Se ele tivesse que adivinhar, esse provavelmente era outro presente destinado a ele. Mas ele não se deu ao trabalho de discutir com aquele desgraçado. Mordeu o charuto e começou a procurar um isqueiro. Você tem fogo? Tokikaki piscou confuso. Espere. Ele enfiou a mão em outro bolso e com um estrondo, mais de uma dúzia de isqueiros caíram e se espalharam pelo chão. Darren. Tokikaki. Hehehe. Tokikaki riu timidamente enquanto pegava um e o entregava. Você é realmente especial. Nem os isqueiros estão a salvo de você. Darren revirou os olhos, acendeu o charuto e deu uma longa tragada. A fumaça picante desceu pela sua garganta, acordando um pouco. Ele se levantou com grande esforço, sentando-se ereto na cama. Mesmo esse simples movimento lhe custou muita força. Uma dor ardente percorreu todos os músculos, e uma onda de exaustão o atingiu, suor frio brotando instantaneamente em sua testa. Isso foi por pouco. Após verificar brevemente sua condição, Darren deu um sorriso amargo. Foi pior do que ele imaginava. Esforço excessivo severo, pelo menos 30 ossos fraturados, grandes rupturas musculares, perda maciça de sangue. Ele nem conseguia se lembrar da última vez que havia se machucado tão gravemente. Com lesões como essas, ele precisaria de pelo menos uma semana só para começar a se recuperar. Recostado na cama, Darren fumou seu charuto em silêncio. Depois de descansar um pouco, finalmente perguntou. Como você veio parar aqui? Tokikaki murmurou. Havia muitos feridos nessa batalha. Há apenas um número limitado de salas de alto nível, e todas elas foram ocupadas por vocês, monstros, e pelos gravemente feridos. O resto de nós teve que se amontoar nas enfermarias comuns. O cara com quem eu fiquei preso era aquele Oniguma assustador. Só de ver a cara dele, meu apetite acaba e tenho pesadelos. Agora ele está exigente até com a aparência de Onigumo. Darren esfregou as têmporas em silêncio. Toque, toque, toque. Alguém bateu suavemente na porta. Momentos depois, uma figura corpulenta envolta em bandagens manchadas de sangue entrou. Zephyr olhou para Darren, que agora estava acordado, e um sorriso apareceu em seu rosto. Darren, você acordou. Como está seu corpo? Darren sorriu. Parece que vou precisar de alguns dias de descanso, Zephyr-sensei. Zephyr olhou-o rapidamente e então assentiu. Mesmo que você tenha o físico de um monstro, é melhor levar mais alguns dias para se curar direito. Você não quer nenhum dano persistente. Ele vinha aparecendo com frequência no quarto de Darren nos últimos 2 dias, claramente preocupado com sua condição. Ver o garoto vivo e bem fumando um charuto, finalmente permitiu que Zephyr relaxasse um pouco. Ele soltou um suspiro silencioso de alívio. Então seu olhar se voltou para Tokikaki, ainda sentado de pernas cruzadas por perto, e ele franziu a testa. Tokikaki, o que você está fazendo aqui? Tokikaki abriu a boca, prestes a explicar, mas Zephyr fez um gesto de desdém com a mão. Esqueça. Pare de vir aqui com tanta frequência. Darren precisa de paz e sossego para se recuperar. Tokikaki, Naquele momento, uma voz animada de repente soou da porta. E aí, Darren? Você finalmente acordou. Todos se viraram surpresos. Kusa entrou mancando com uma bandagem enrolada na testa e os olhos brilhando enquanto encarava Darren. Esse seu movimento foi insano. Você atravessou uma ilha inteira com um único golpe. Ele fez uma pose exagerada com estrelas praticamente brilhando em seus olhos. Quando você melhorar, vai ter que me mostrar esse movimento de novo. Então ele fez uma pausa, olhando Tokikaki com confusão. Espere, Tokikaki, o que você está fazendo aqui? Tokikaki, Antes que ele pudesse dizer uma palavra, outra figura apareceu, exalando uma presença fria e pesada. A parte superior do seu corpo nu estava envolta em bandagens encharcadas de sangue, e a intensidade que emanava dele fazia com que as pessoas instintivamente quisessem manter distância. Acordado? Sakazuki olhou para Darren, seu tom era neutro e direto. Sim, estou indo bem. Darren respondeu com um sorriso. Sakazuki assentiu e então se virou para Tokikaki com um olhar frio. O que você está fazendo aqui? Tokikaki, Seu rosto ficou vermelho instantaneamente.
Da próxima vez que vir um superior, lembre-se de fazer a continência. É o regulamento. Com isso, Sakazuki se virou e saiu sem dizer mais nada. Ele mal havia saído quando outra figura entrou. Parece que ficou bem animado por aqui. A voz era familiar demais e igualmente irritante. Borsalino apoiava-se em uma muleta, com a perna esquerda engessada, sorrindo enquanto olhava para Zephyr e Kuzan. Seu olhar vagou preguiçosamente, quase involuntariamente passando por Tokikaki. O quê? Vocês podem passar por aqui, mas eu não? Tokikaki finalmente se irritou. Levantou-se de um salto, rangendo os dentes. Eu não disse nada. Borsalino levantou a mão como se estivesse se rendendo, fingindo estar chocado. Então, olhando com interesse para o ofegante Tokikaki, ele acrescentou. Mas já que você mencionou, por que você está aqui? Tokikaki, Capítulo 362. Tokikaki saiu resmungando o tempo todo. Ao sair, ele ainda teve a coragem de levar algumas das maiores cestas de frutas, deixando todos na sala sem palavras. Darren balançou a cabeça, virou-se para Borsalino e perguntou. E a Emma? Depois de desferir aquele golpe final, ele desmaiou de exaustão e ferimentos graves. Não tinha ideia do que aconteceu depois disso, mas quando acordou, Emma não estava mais em lugar nenhum. Provavelmente havia sido recuperado pela Divisão de Ciências Marinhas. Borsalino sorriu preguiçosamente. A condição da sua espada ainda é muito instável. Afinal, deixar um objeto morto comer uma Akuma no Mi é um avanço tecnológico novinho em folha. Além disso, a desconstrução do tipo Paramecia ainda está incompleta, então é mais seguro mantê-la com a unidade científica por enquanto. Darren assentiu em compreensão. Ele mesmo sentiu a instabilidade ao empunhar Emma. Diferentemente da espada de Spandon da história original, que havia comido a Zouzou no Mi e ganhado a vitalidade e a alma de uma Zoan, Emma havia consumido a Moa Moa no Mi do tipo Paramecia, e ela não havia ganhado nenhuma dessas características de Zoan. Em outras palavras, ainda era a própria vontade de Emma que controlava o poder da Moa Moa no Mi, mas as habilidades da Moa Moa no Mi eram fortes demais. Parecia uma criança tentando empunhar a arma de um adulto, desajeitada e áspera, sem delicadeza. Ainda assim, Darren não estava preocupado que Borsalino ou a Divisão de Ciências Marinhas tentassem roubar sua espada. Ninguém além dele poderia revelar todo o potencial de Emma. Nem mesmo um espadachim de alto nível. Como a Moa Moa no Mi havia sido consumida pelo próprio Emma, seu poder só funcionava nele. Não podia ser usado como a habilidade do Bin Jiwold de multiplicar outros objetos. Nem mesmo um mestre espadachim ganharia nada com isso. O quê? Ele deveria brandir uma lâmina de 100 metros de comprimento em batalha? Mais importante, com as atuais realizações, status e força de Darren, ninguém na marinha ousaria arriscar enfrentá-lo para levar Emma embora. De qualquer forma, só passei aqui para te atualizar sobre isso. Preciso descansar um pouco agora. Borsalino coçou a cabeça e apontou para a perna esquerda engessada, parecendo desamparado. Desta vez estou realmente ferrado. Só volto ao trabalho daqui a 1 ou 2 meses. Que pena. Darren, Zephyr, Kuzan. Enquanto observavam Borsalino mancando com muletas, os três torceram os cantos da boca. Com aquele físico monstruoso dele, uma pequena fratura na perna como essa provavelmente se curaria em no máximo 10 dias. Mesmo assim, nenhum deles disse nada. Não era problema deles, o almirante Sengoku era quem lidaria com isso. Dito isso, Darren ficou genuinamente surpreso que Borsalino tivesse se machucado. Só fui mostrar o quão aterrorizante o poder de Shiki realmente era. A propósito, Darren. Zephyr parou por um momento, ponderando suas palavras, então falou lentamente. Não vim só para verificar seu estado. Há algumas outras coisas que eu queria discutir com você. Darren sorriu. Vá em frente, Zephyr-sensei. Zephyr sorriu com satisfação. Esse garoto, Darren, pode ter uma atitude e personalidade questionáveis, mas quando se tratava de trabalho, ele era muito proativo. A primeira coisa é sobre a Big Mom. O rosto de Zephyr ficou sério quando ele olhou para Darren e perguntou cautelosamente. Você e Charlotte Linlin? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Darren acenou com as mãos em protesto e fechou o estabelecimento na hora. Você tem certeza disso? Zephyr olhou para Darren com desconfiança, claramente tentando ler algo em sua expressão. Ei, o que você quer dizer com tenho certeza? A pálpebra de Darren se contraiu. Se eu já fiz alguma coisa com Charlotte Linlin, aquela maníaca louca, curvilínea e excessivamente sexy, é claro que eu saberia. Claro que tenho certeza. Diante do olhar cético de Zephyr, Darren não conseguiu evitar cerrar os dentes. Zephyr-sensei, admito que minha reputação nesta área não é exatamente das melhores. Não é apenas ruim, é absolutamente horrível. O que quero dizer é que ainda tenho princípios, disse Darren, tentando manter uma cara séria. Tem certeza disso? Zephyr perguntou novamente. Darren, tenho certeza absoluta. Ele disse com os dentes cerrados. Zephyr olhou para ele e depois se virou para Kuzan, que estava sentado perto, com os olhos brilhando de curiosidade enquanto ouvia. Kuzan, vá me buscar uma xícara de café. A máquina fica no final do corredor. Ainda envolvido na conversa, Kuzan respondeu sem pensar. Por que café, Zephyr-sensei? Água está ótimo. Algumas veias saltaram na testa de Zephyr. Ele deu um tapa na cabeça de Kuzan e estalou. Eu disse que queria café? Estou mandando você ir embora. Kuzan estremeceu e esfregou a cabeça. Assim que Kuzan saiu da enfermaria, Zephyr balançou a cabeça, frustrado. Cada um de seus alunos era mais talentoso que o anterior, mas cada um deles era uma dor de cabeça à sua maneira. Ele suspirou e olhou para Darren. Eu sei sobre você e Gion. A expressão de Darren congelou, confusão tomou conta de seu rosto. Eu e Gion. Não tem nada acontecendo entre nós, Zephyr-sensei.
Você é um ator melhor do que eu pensava. Zephyr revirou os olhos e beliscou a ponta do nariz. Não se esqueça, Gion era minha oficial administrativa no campo de treinamento. As mudanças dela não me escapam. Distração no trabalho, oscilações emocionais, e o mais revelador, aquela inexperiência juvenil em seus olhos lentamente dando lugar à maturidade. Zephyr percebeu os sinais imediatamente. Ele mesmo já tinha passado por isso. Ele ainda se lembrava de como sua esposa se comportava quando eles começaram a namorar. Constantemente ansiosa, com as emoções à flor da pele. E o mais importante, as mudanças de humor de Gion claramente giravam em torno da presença de Darren em Marineford. Toda vez que Darren voltava de uma missão ou do Mar do Norte, Gion aparecia para trabalhar no dia seguinte com um brilho nos olhos que ela simplesmente não conseguia esconder. Zephyr só conseguia balançar a cabeça. No começo eu não queria acreditar, mas acontece que é verdade. Você realmente teve coragem de ir atrás do Gion. Zephyr estreitou os olhos para Darren. Darren piscou, então de repente tirou um charuto de uma caixa de presente próxima e o estendeu com as duas mãos, sorrindo. Ai! Zephyr-sensei, quer fumar um cigarro? Zephyr. Ele pegou o charuto. Darren rapidamente pegou um isqueiro e acendeu para ele. O que estou tentando dizer é que toda essa coisa da Big Mom não é exatamente uma questão pequena. Zephyr deu uma tragada e disse pensativamente. Eu sei que sua personalidade provavelmente não vai mudar, mas ainda assim, não faça nada muito ultrajante. Charlotte Linlin é uma pirata. Capítulo 363. Você não é mais o mesmo pirralho que era no Mar do Norte. Não pode mais sair por aí fazendo o que quer como antigamente. Zephyr não estava usando seus óculos de sol habituais hoje, então Darren podia ver claramente a seriedade em seus olhos. Desta vez, os fuzileiros navais conseguiram manter Marineford graças, em grande parte, a você. Com os méritos que você conquistou nesta batalha, você está mais do que qualificado para assumir o posto de tomada de decisões no centro do quartel-general. Oficiais, praças, até civis, todos têm grandes esperanças em você. Se você causasse algum escândalo com a Big Mom agora. Suas palavras eram vagas, mas Zephyr sabia que Darren era inteligente e politicamente perspicaz o suficiente para entender exatamente o que ele queria dizer. E Darren fez isso. Mesmo assim, você não está se preocupando demais? Eu sou realmente esse tipo de cara? A imagem grotesca da monstruosa, montanha de carne da Big Mom da história original surgiu em sua cabeça, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele estremeceu, depois suspirou e deu um sorriso impotente. Zephyr-sensei, por favor, não se preocupe. Não tem como eu me envolver com a Big Mom. Zephyr olhou para ele com desconfiança e então disse do nada. Ouvi dizer que lá no Mar do Norte vocês tinham uma queda por mulheres maduras. Charlotte Linlin pode ser um pouco mais velha, mas ainda é uma gata. Tosse, tosse. Darren teve um ataque de tosse. Mesmo com sua casca grossa, encarar uma acusação tão séria de Zephyr o fez se contorcer. Eu realmente não tenho interesse nela, Zephyr-sensei. Então por que ela está atrás de você? Porque ela quer o meu corpo. Ela quer ter filhos comigo. Ela é uma pervertida. Darren rosnou com os dentes cerrados. Zephyr estudou seu rosto cuidadosamente e então assentiu lentamente. Ótimo. Só queria te dar um aviso. E quanto ao Gion, vou fingir que não sei de nada. Darren soltou um suspiro de alívio. Zephyr continuou. Além disso, tem a questão da formatura do campo de treinamento. Segundo a tradição, cada acampamento de treinamento de oficiais termina com uma cerimônia de formatura comemorativa, e na cerimônia, o melhor da turma faz um discurso em nome dos outros cadetes. Você é, sem dúvida, o melhor da turma deste ano. Isso nem é discutível. Você deveria preparar algo inspirador para seus colegas cadetes e juniores. Compartilhe alguns dos seus insights e experiências, será significativo. Enquanto ele dizia isso, algo pareceu vir à mente de Zephyr, e o canto de sua boca se contraiu levemente. Darren, rápido em perceber, perguntou. Zephyr-sensei, tem alguma coisa te incomodando? De repente, Zephyr pareceu que tinha acabado de comer algo podre e acenou com a mão em sinal de desdém. Não é nada. Concentre-se apenas no seu discurso. Eu tenho fé em você, garoto. De jeito nenhum ele contaria a Darren o quão escandalosamente memoráveis os discursos dos dois últimos cadetes importantes tinham sido. Com isso, Zephyr deu um tapinha no ombro de Darren, levantou-se e saiu da sala. 10 dias passaram num piscar de olhos. Durante esse tempo, Darren aproveitou um raro período de férias remuneradas, e finalmente entendeu a alegria que Borsalino sempre parecia sentir. Graças ao seu status especial e às suas incríveis contribuições no campo de batalha, ele foi designado para uma ala privada de alto nível, do tipo normalmente reservado para vice-almirantes e superiores. Os médicos eram de primeira classe, as enfermeiras atenciosas e charmosas. E assim Darren se viu vivendo uma vida de sonho, refeições entregues a ele, roupas preparadas para ele. Adicione a isso o cuidado carinhoso de Amatsuki Toki e as refeições deliciosas e nutritivas que ela preparava para ele todos os dias. E Darren sentiu que a vida não poderia ficar melhor. E quanto a Gion? No começo, ela ficou irritada com a Big Mom por estar de olho em Darren, mas no momento em que viu o estado devastador dos ferimentos dele, sua raiva desapareceu. Na verdade, depois de um pouco de insistência de Darren, ela até cedeu e participou de algumas brincadeiras vergonhosas na sala à prova de som da enfermaria, o que não foi totalmente contra a vontade dela. Darren-san, seus ferimentos estão completamente curados. Seu corpo está forte como um tigre. A médica de longos cabelos castanho avermelhados e óculos de aro meio afiado, olhou para os resultados dos exames em sua mão. Uma expressão de descrença e admiração transpareceu em seu rosto refinado. Aizawa-san, como meu médico particular, você não deveria ser a pessoa que melhor sabe o quão forte eu sou.
Darin sorriu, dando uma tragada em um charuto enquanto olhava para a mulher de 30 e poucos anos parada diante dele. Ela tinha o ar contido típico de alguém da área médica, mas nem mesmo seu jaleco branco conseguia esconder sua figura graciosa e atraente. Era um colírio para os olhos. Darin-san, um leve rubor apareceu no rosto da doutora Aizawa, embora ela não conseguisse evitar lançar outro olhar para a parte superior do corpo nu de Darin. Seus músculos bem definidos irradiavam força masculina, e as cicatrizes cruzadas apenas adicionavam um toque selvagem, somado à sua aparência marcante e ao status lendário que o cercava. No momento em que ela se deixava levar pelos pensamentos, Darin terminou o charuto e saiu da cama. Sob o olhar ligeiramente decepcionado dela, ele começou a vestir um uniforme recém-passado. Depois de ajustar a gravata preta com meticulosa precisão, Darin pegou delicadamente a mão da médica. Enquanto ela corava ainda mais, ele abaixou a cabeça e depositou um beijo suave nas costas da mão dela, sorrindo. Então, Aizawa-san, obrigada por cuidar tão bem de mim. Com isso ele deixou o médico apaixonado para trás, colocou sua capa branca sobre os ombros e saiu da enfermaria. Ele caminhou pelo corredor e saiu do hospital militar. 3 figuras imponentes, cada uma com um porte incomum, já esperavam do lado de fora. Sakazuki, imponente em um uniforme militar impecável, boné na cabeça e um charuto aceso entre os lábios, era como uma lança endurecida pela batalha, firme e inflexível. Borsalino ficou com as mãos nos bolsos, parecendo relaxado, o olhar vagando como se estivesse sonhando acordado. Kuzan, que estava dando socos no ar com um olhar irritado, avistou Darin e acenou entusiasticamente. Darin, estamos esperando por você há séculos. Darin sorriu e caminhou até o grupo. Preparar? Sakazuki lançou-lhe um olhar calmo e falou lentamente. A audiência para promovê-lo a vice-almirante pode ser apenas uma formalidade, mas isso não significa que não haverá pessoas fazendo perguntas incomodas. Darin riu baixinho. Não me incomoda. E você? Não tem medo de que alguém vote contra você? Sakazuki não respondeu. Apenas se virou e caminhou em direção ao escritório do almirante da frota, sua presença imponente como sempre. Sua grande capa ondulava atrás dele, como se estivesse imbuída de uma vontade férrea e de uma resolução encharcada de sangue. Eles não ousariam. Darin deu de ombros. Sim, o clássico Sakazuki. Ao lado, Borsalino sorriu e gracejou. Com esse tipo de vibração, qualquer um pensaria que estamos caminhando para uma guerra. Capítulo 364. Enquanto caminhavam do hospital militar em direção ao escritório do almirante da frota, Darin, que estava confinado em uma cama de hospital por 10 dias, finalmente teve uma visão clara do estado atual de Marineford. A zona militar permanecia em ruínas. Ao longo do caminho, fuzileiros navais feridos ocasionalmente paravam suas patrulhas para saudar os 4, com os olhos cheios de admiração. Os escombros dos prédios e fortificações militares desabados já haviam sido quase todos removidos, mas o chão ainda estava cheio de rachaduras e crateras. O que se avizinhava era um vasto vazio, desolado e desolado. Apenas algumas estruturas esqueléticas de edifícios e fortes foram erguidas às pressas, os primeiros passos em direção ao longo caminho da reconstrução. Darin não conseguiu evitar franzir a testa repetidamente ao ver aquilo. A devastação causada pelo ataque de Shiki foi ainda maior do que a guerra de Marineford, da qual ele se lembrava da linha do tempo original. Mais da metade do distrito militar havia sido destruída. As áreas civis também não foram poupadas, nem mesmo seu próprio complexo residencial, que havia sido arrasado por um meteorito que caiu do céu. Felizmente, Zephyr agiu rapidamente no início do ataque, organizando uma evacuação adequada. Graças a isso, o número de vítimas civis permaneceu baixo. Ainda assim, na paisagem devastada de Marineford, o clima era sombrio. Muitos fuzileiros navais exibiam expressões exaustas, e civis permaneciam em frente às suas casas destruídas, atordoados e silenciosos, alguns chorando abertamente. Para Shiki, essa guerra não passava de um jogo, um capricho, uma maneira de extravasar sua raiva contra a marinha. Mas para os inúmeros fuzileiros navais e civis que viviam ali, foi uma catástrofe. Eles perderam entes queridos, amigos, amantes e lares. Até mesmo Darin, que havia se tornado emocionalmente insensível no brutal Mar do Norte e há muito tempo se tornará insensível à guerra e ao sofrimento, se viu sobrecarregado pela cena diante dele. Maldito seja o Shiki. Vou fazê-lo pagar por isso. Kuzan cerrou os dentes, os punhos cerrados com tanta força que as veias nas costas das mãos saltaram. Marineford estava bem há poucos dias. Agora veja só. Se eu fosse mais forte, poderia ter salvado mais pessoas. Como um discípulo duplo de Zephyr e Garp, 2 velhos linhaduras por direito próprio. Kuzan herdou naturalmente a compreensão que eles tinham da justiça e seu compromisso inabalável com ela. Para eles, a verdadeira justiça não se tratava apenas de caçar piratas, mas também de proteger civis e a próxima geração de fuzileiros navais. Kuzan abraçou essa crença de todo o coração. Seus olhos brilhavam de tristeza e fúria, raiva pela crueldade de Shiki e ainda mais por sua própria impotência. Darin olhou para ele e então deu um tapinha em seu ombro para tranquilizá-lo. Você se saiu muito bem, Kuzan. Sem seus poderes, esta batalha poderia ter nos custado muito mais. E isso não foi exagero. Para impedir que a ilha flutuante de Shiki caísse diretamente em Marineford, Darin usou Ema para cortá-la ao meio, enviando os pedaços para o mar. Mas mesmo assim, a ilha era enorme, tão grande que ao atingir o oceano, provocou enormes ondas gigantes que ameaçavam inundar quase metade da cidade. Se Kuzan não tivesse agido a tempo e congelado o mar com seus poderes de Akuma no Mi, as consequências teriam sido inimagináveis. Antes que Kuzan pudesse responder, Sakazuki falou em seu tom neutro de sempre. Baixas fazem parte da guerra. Não há como evitá-las. Seu ritmo não diminuiu, mesmo diante da devastação ao redor.
Em vez de perder tempo reclamando ou nos emocionando, deveríamos planejar nosso próximo passo. Olhando fixamente para as costas frias e inflexíveis de Sakazuki, Kuzan cerrou os dentes e murmurou baixinho. Bastardo de sangue frio. Darin não disse nada. Era exatamente isso que Sakazuki era. Ele se transformou em uma máquina de guerra implacável, inflexível e móvel como uma imponente muralha de ferro, inabalável e irreparável. Para ele, emoções como pena, pesar, simpatia ou tristeza não passavam de obstáculos. Elas turvavam o julgamento e atrapalhavam a eliminação do inimigo. Sengoku tem passado por momentos difíceis ultimamente. Compensação pós-guerra, atendimento aos feridos, moradia temporária para civis, reconstrução de Marineford. Tudo aconteceu de uma vez. Até o orçamento de pesquisa da divisão científica sofreu um corte sério. Borsalino parecia estar tentando aliviar o clima, mudando casualmente de assunto com um sorriso relaxado. Seus ferimentos já estavam curados há muito tempo. Ele caminhava com passos firmes, como se nunca tivesse se machucado. E quanto à ajuda militar do governo? Perguntou Darin. Borsalino deu de ombros, com as duas mãos levantadas e um sorriso malicioso. Shiki matou um dragão celestial. A notícia não pôde ser contida, e agora os 5 anciões provavelmente estão perdendo a cabeça. O almirante da frota Kong já foi até Mary Geoise para apresentar um relatório. O financiamento militar sempre foi o maior obstáculo ao desenvolvimento da marinha, sem dúvida. Os fuzileiros navais dependiam inteiramente de verbas do governo mundial. Não tinham outra fonte de renda, o que significava que todas as operações estavam sujeitas às decisões do governo. Esse era um dilema inevitável há séculos, e nenhuma solução jamais havia sido encontrada. Foi justamente porque ele entendeu quão sufocantes as restrições financeiras poderiam ser que Darin fez tudo o que foi preciso para acumular fundos no Mar do Norte, eventualmente formando sua própria frota Mar do Norte independente. Os 4 conversavam distraidamente enquanto seguiam em direção à fortaleza militar central. Era aqui que ficava o escritório do almirante da frota. De um lado da grande muralha da fortaleza, um buraco enorme e gritante se abriu. Trabalhadores próximos o remendavam com aço e madeira. Foi nessa cratera que Borsalino abriu caminho após receber um chute direto de Shiki. Senhores, a audiência está prestes a começar. O almirante Sengoku e os outros já estão esperando na sala de conferências. O mensageiro uniformizado aproximou-se rapidamente e fez uma saudação brusca aos 4. Uma audiência interna da Marinha. Era o processo padrão de avaliação da Marinha para vice-almirantes recém-promovidos, realizado pelos escalões superiores. Na maioria dos casos, era pouco mais do que uma formalidade. A Marinha tinha uma hierarquia rígida e detalhada, desde a equipe de apoio de menor patente, que nem sequer era autorizada a entrar no campo de batalha, até os almirantes, aclamados como a força de combate mais forte do governo mundial. Cada patente tinha autoridade claramente definida. Cada promoção era um grande salto à frente, significando maior poder e status. Mas somente após atingir o posto de vice-almirante é que alguém poderia realmente dizer que havia entrado no principal órgão decisório da Marinha. Esses vice-almirantes, frequentemente chamados de pilares da instituição, eram a verdadeira espinha dorsal da justiça global. E hoje Darin estava prestes a enfrentar tal audiência. Após sua morte, ele passaria oficialmente para o escalão superior da Marinha, ganhando o direito de participar da maioria das operações principais, comandar sua própria nau capitânia e forças independentes, assumir o comando de uma filial da Grand Line e até mesmo receber autorização para realizar o lendário Booster Call. Darin ergueu os olhos para a estrutura imponente e majestosa que abrigava o escritório do almirante da frota. Seu olhar ardia de ambição manifesta. Ele sabia que depois daquele dia, a porta para o mais alto poder da Marinha começaria a se abrir para ele, mesmo que fosse apenas uma fresta. Capítulo 365. Quando Darin e os outros 3, liderados por um mensageiro, entraram na sala de conferências mais alta da residência do almirante da frota, eles foram imediatamente recebidos com dezenas de olhares penetrantes e afiados. Além do almirante da frota Kong, que estava em Mary Geoise para relatar acontecimentos e solicitar financiamento militar adicional, todos os oficiais da Marinha com patente de vice-almirante ou superior do quartel-general estavam presentes. Sentaram-se ao redor de uma enorme mesa de conferência oval, cada um trajando um elegante terno preto e envolto em uma ampla capa de fuzileiro naval, com expressões severas e indecifráveis. À frente de cada um, havia uma pasta fina, dossiês pessoais de Darin, Sakazuki e Borsalino. Essas pastas continham registros detalhados de suas funções desde o alistamento, as condecorações que haviam recebido e incidentes notáveis ao longo de seu serviço. Esse inquérito interno foi focado diretamente nos 3. Sakazuki e Borsalino dispensavam apresentações. Ambos ocupavam a patente de contra-almirante e estavam a um passo de serem promovidos a vice-almirante. Sua força era inquestionável. Mesmo para os padrões mais rigorosos, suas conquistas militares acumuladas já os qualificavam para a promoção. A única razão pela qual isso não aconteceu antes era a idade. Mas depois da recente batalha de Marineford, onde os chamados monstros do quartel-general se encontraram cara a cara com o lendário pirata Shiki, tanto suas reputações quanto suas realizações atingiram o auge. Promovê-los a vice-almirante era agora uma questão de rotina. Darin, embora mais jovem que Sakazuki e Borsalino, desempenhou o papel mais crucial na guerra. Suas conquistas anteriores por si só, já eram suficientes para garantir uma promoção a contra-almirante, mas isso foi adiado devido ao incidente envolvendo Dragon. Após esta batalha, suas contribuições fizeram a balança pender decisivamente. A sala espaçosa exalava autoridade.
Bandeiras do governo mundial e da gaivota da justiça dos fuzileiros navais pendiam nas paredes, criando uma atmosfera de solenidade e pressão. Entre a multidão, Darren reconheceu alguns rostos familiares, como os antigos subordinados de Zephyr Sensei da batalha contra Shiki, mas também notou várias figuras desconhecidas. Essas pessoas observavam os três com olhares de escrutínio, arrogância e até mesmo desdém ou zombaria disfarçados. Se não me engano, esses devem ser os verdadeiros detentores do poder no departamento de inspeção da sede. O pensamento passou pela cabeça de Darren, e o canto de sua boca se curvou em um leve divertimento. Além das unidades de combate encarregadas de operações militares, o quartel-general dos fuzileiros navais também incluía departamentos administrativos, de assessoria estratégica e de inspeção disciplinar. Estes cuidavam dos assuntos internos dos fuzileiros navais, facilitavam a comunicação de comando e apoiavam as missões de linha de frente. Eles não faziam parte das fileiras de combate. Dentre elas, destacou-se como singular o Departamento de Inspeção Disciplinar. Completamente independente de outros departamentos, reportava-se apenas ao almirante da frota. Sua principal responsabilidade era supervisionar todos os oficiais da Marinha. Se alguém agisse além de sua autoridade, o departamento poderia emitir advertências, pressionar por impeachment ou até mesmo expulsá-lo do serviço. Era, em essência, um exército dentro do exército, um órgão autorregulador para os fuzileiros navais. A maioria de seus membros, no entanto, eram funcionários que o governo mundial havia incorporado à organização. Darren tinha certeza de que se alguém se opusesse aos três durante essa audiência interna, seria um desses oficiais presunçosos que prosperavam exibindo poder dentro de suas próprias fileiras. Vocês estão todos aqui. Quando os três entraram, o almirante Sengoku, sentado à cabeceira da mesa, olhou para cima com um sorriso e disse: "Sentem-se. Não precisam ficar nervosos." Ele gesticulou em direção a uma longa mesa colocada em frente à mesa principal de conferências, de frente para os oficiais reunidos. Estava disposta sobre uma plataforma elevada, como um pódio para uma coletiva de imprensa, claramente preparada para o interrogatório que se aproximava. Enquanto falava, ele lançou a Darren e aos outros um olhar que dizia: "É melhor vocês, pirralhos, se comportarem." Sakazuki não hesitou. Foi o primeiro a subir na plataforma, ocupando o assento mais à esquerda. Darren virou-se para Borsalino, que lhe acenou alegremente gesticulando para que seguisse em frente. Darren sorriu, não discutiu e ocupou o assento central. Borsalino o seguiu por último, acomodando-se no lugar mais à direita. Os três agora encaravam os oficiais de alta patente abaixo. Alguns os olhavam com ternura ou encorajamento, outros com escrutínio ou ceticismo. Cada olhar era diferente. E então, no meio dessa atmosfera séria, quase opressiva, todos os três fizeram exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Eles cruzaram as pernas, olho por olho. O sorriso de Sengoku congelou. Suru silenciosamente cobriu o rosto, exasperada. A boca de Zephyr se contraiu violentamente. Garp se animou e pegou um saco de biscoitos de arroz. De onde estava, perto da parede, os olhos de Kuzan brilharam. Ele murmurou para si mesmo: "Que legal." Os oficiais do Departamento de Inspeção Disciplinar da Marinha franziram a testa em uníssono, seus olhares se aguçando. Então os rumores eram verdadeiros. Essas crianças são tão arrogantes quanto dizem. Sem educação alguma. Eles acham que nosso departamento não consegue lidar com eles? Os funcionários trocaram olhares, pensamentos semelhantes passando por suas mentes. Ninguém podia negar que esses três jovens fuzileiros navais eram excepcionalmente talentosos. Mas os oficiais se viam como agentes do governo mundial, distantes, superiores. Para eles, os chamados monstros da Marinha não tinham peso real. Ai, parece que nossos heróis que defenderam Marineford ainda estão se recuperando dos ferimentos. Eles provavelmente vieram direto do hospital e devem estar cansados, disse Sengoku com um sorriso forçado, tentando aliviar a tensão. É mesmo? Já me sinto completamente recuperado, respondeu Borsalino com um sorriso enquanto tirava seu boné preto e redondo e acendia um cigarro. Igualmente acrescentou Darren com um sorriso ousado. Acendeu um charuto sem hesitar e passou outro para Sakazuki. Estou pronto para partir em missão a qualquer momento, disse Sakazuki friamente, colocando o charuto na boca. A luva de couro preta em sua mão emitiu uma rajada de calor que a acendeu instantaneamente. Os três ficaram sentados ali fumando casualmente, olhando para os policiais abaixo enquanto uma pressão ameaçadora emanava sutilmente de sua presença. Os funcionários do departamento de inspeção ficaram tensos. Viraram-se bruscamente para Sengoku e Zephyr, com os olhos cheios de desgosto. Sengoku abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A boca de Zephyr se contraiu. Ele virou a cabeça. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 366. Esses pirralhos malditos. Sengoku encarou os três punks arrogantes sentados no palco, com o rosto vermelho de fúria e os punhos cerrados. Ele mal conseguiu se conter e não subiu lá e deu uma surra neles. Era para ser uma audiência de inquérito séria. Claro, na maioria das vezes era apenas uma formalidade, mas ainda assim contribuiu para a promoção deles a vice-almirante. Pior ainda, a sede estava com falta de fundos. Este era um momento crucial para pedir apoio financeiro ao governo mundial, e aqueles três idiotas tinham acabado de causar problemas, tornando ainda mais difícil lidar com aquele grupo de oficiais arrogantes. Eles podem estar se divertindo agora, fumando e descansando de pernas cruzadas, mas seria ele quem teria que bajular aqueles burocratas pomposos mais tarde. Quanto mais Sengoku pensava nisso, mais suas veias saltavam. Ele levou a mão ao peito, tentando se acalmar. Mas pensando bem, esses três haviam enfrentado o Leão de Ouro e se saído bem. Honestamente, ele provavelmente nem aguentava mais. Essa constatação deu a Sengoku uma dor de cabeça ainda maior. Ele se virou instintivamente para Zephyr, que havia virado o rosto. Sengoku lançou-lhe um olhar e fez um sinal sutil com os olhos. Controle seus alunos. Zephyr revirou os olhos e o ignorou completamente.
Você é o futuro almirante da frota. Eles são problema seu, não meu. Sengoku. Ai, vamos direto ao inquérito. Naquele momento, Tsuru apertou as têmporas, pigarreou suavemente e quebrou o impasse. Ela sorriu para o grupo de funcionários do departamento de inspeção e disse: o contra-almirante Sakazuki, o contra-almirante Borsalino e o Comodoro Darin têm personalidades bastante únicas, mas não querem fazer mal a ninguém. Como oficiais superiores do quartel-general da Marinha, deveríamos ser mais tolerantes com a geração mais jovem, você não acha? As palavras de Tsuru fizeram os oficiais franzirem a testa, mas a irritação começou a diminuir. Como chefe de gabinete do quartel-general da Marinha, Tsuru tinha muitos contatos com o departamento de inspeção. Gostem ou não, eles precisavam lhe dar algum respeito. Um pouco de arrogância nos jovens, é normal. O vice-almirante Tsuru tem razão. Vamos começar. Os funcionários responderam com arrogância, com um tom de voz carregado de frio desdém. Muito bem. Começaremos analisando e questionando o pedido de promoção do contra-almirante Sakazuki a vice-almirante. Tsuru assentiu, pegou um dos arquivos à sua frente e começou com um sorriso. O contra-almirante Sakazuki vem do Mar do Norte. Ele serviu como capitão em uma unidade da Marinha do Mar do Norte, depois como vice-comandante da base e, por fim, como almirante do Mar do Norte. Depois disso, treinou no campo de treinamento de oficiais do quartel-general da Marinha e, após se formar, serviu como ajudante do ex-almirante Zephyr. Seu posto atual é contra-almirante no quartel-general da Marinha. Ao longo de sua carreira, o contra-almirante Sakazuki completou 736 missões de combate e eliminou 36.225 piratas. Entre eles, mais de 3.000 tinham recompensas superiores a 10 milhões de belis. Ele possui determinação inabaláveis na execução da justiça, com uma taxa de conclusão de missão superior a 95%. Sua avaliação geral é excelente. Após cuidadosa deliberação, o almirante Sengoku do quartel-general da Marinha apresentou oficialmente uma recomendação para promover o contra-almirante Sakazuki a vice-almirante. Se algum de vocês tiver dúvidas ou objeções sobre a promoção do contra-almirante Sakazuki, por favor, manifeste-as agora. O silêncio tomou conta da sala. Muitos fuzileiros navais ficaram visivelmente surpresos com os números que Tsuru acabará de ler em voz alta. Mais de 700 missões. Mais de 30.000 piratas eliminados. Uma taxa de conclusão de mais de 95%. Somente colegas oficiais poderiam realmente compreender o peso assustador por trás dessas estatísticas. Monstro. Essa foi a única palavra que me veio à mente. Até mesmo os orgulhosos funcionários do governo mundial, diante de um histórico tão avassalador, ficaram em um silêncio prolongado. Eles olharam fixamente para os documentos em suas mãos, repletos de dados densos e detalhados da missão. As fileiras intermináveis de números pareciam irradiar um brilho manchado de sangue que lhes causava arrepios na espinha. Mas o que mais os perturbou foi que todos os relatórios de missão continham a mesma observação breve, porém assustadora, na coluna de notas. Exterminado. Nenhum sobrevivente. Nas mãos de Sakazuki, os piratas nem sequer tiveram a chance de serem enviados para Impel Down. O único resultado foi a morte. Essa percepção fez com que os funcionários do departamento de inspeção olhassem para Sakazuki com olhos completamente diferentes. Cauteloso. Hostil. E por baixo de tudo, um medo inegável. Ele é um louco. O mesmo pensamento passou pela cabeça de todos ao mesmo tempo. E então, da mesa de perguntas, Sakazuki falou de repente. Sua voz era rouca e fria como aço raspando em pedra. Então, alguém tem alguma objeção à minha promoção? Sakazuki mordeu o charuto, pressionando as mãos largas contra a mesa de mármore. Um brilho vermelho intenso brilhou sob suas palmas, queimando duas marcas de mãos nítidas na superfície enquanto tênues fios de fumaça negra saíam de seu corpo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, como um predador prestes a atacar. Seu olhar frio e penetrante percorreu os rostos inchados dos funcionários sentados abaixo. Ninguém ousou encará-lo. A sala estava em silêncio absoluto. Sengoku soltou um longo suspiro, seu rosto ficou tenso e os cantos de sua boca se contraíram. Você está os ameaçando descaradamente. Nesse momento, como se o silêncio tivesse se tornado humilhante demais para a dignidade do governo mundial. Um dos funcionários do departamento de inspeção cerrou os dentes e de repente falou. Eu tenho uma pergunta. Sakazuki lançou-lhe um olhar. Aquele olhar infernal e arrepiante imediatamente fez o oficial suar frio. Mas, sem querer perder a pose, ele engoliu em seco e se forçou a falar. Há um ano, durante a operação no Reino de Bada, suas ações resultaram na morte do príncipe. Segundo a investigação do CP, seu ataque foi suspeito de ter sido intencional. Como você explica isso? Sakazuki o encarou com uma expressão vazia, a pressão deixando os nervos do homem à flor da pele. Então, ele abriu um sorriso sinistro. Não tem uma explicação. Minha missão era impedir o casamento entre a Big Mom Charlotte Linlin e o príncipe do Reino Bada. E no final, por causa das minhas ações, esse casamento nunca aconteceu. O Reino Bada não foi absorvido pela Terra Toto. E há alguns meses após a morte natural do velho rei, o príncipe pró-governo mundial assumiu o trono. O Reino Bada agora é uma nação membro do governo mundial. Esse é o melhor resultado possível. Quanto às baixas durante a operação, não vou negar. Ele estreitou os olhos, agora cheios de uma ameaça palpável, e olhou nos olhos do oficial. Afinal, derrubar piratas não é brincadeira de criança. O oficial estremeceu visivelmente, o rosto empalidecendo. Não ousou dizer mais nada. Então, mais alguma objeção? Sakazuki olhou para o quarto mais uma vez. Ninguém falou. Diante do louco diante deles, alguém que carregava dezenas de milhares de vidas nas costas, nenhum deles ousou levantar uma única palavra de protesto. Se ele guardasse rancor, eles nunca mais dormiriam profundamente. A votação começou. Aprovação unânime. Sakazuki sorriu. Ele se virou para Sengoku.
Sengoku suspirou, já imaginando as consequências que teria que lidar mais tarde. Ele se levantou de seu assento e declarou solenemente. Anunciou oficialmente, o pedido do contra-almirante Sakazuki para a promoção a vice-almirante do quartel-general da Marinha foi aprovado. Capítulo 367. Aprovação unânime. O resultado pegou Sengoku, Tsuru e os outros de surpresa. Normalmente em audiências para promoções de vice-almirante, havia pelo menos alguns votos contrários, apenas para manter a aparência de justiça e imparcialidade. Mas claramente ninguém ousava se opor a um louco como Sakazuki. Principalmente depois da maneira como ele encarou os oficiais do governo mundial na plateia, havia uma intenção assassina genuína em seus olhos, e não era blefe. A seguir, iniciaremos a análise e o interrogatório para a promoção do contra-almirante Borsalino a vice-almirante. Se alguém tiver dúvidas, fique à vontade para falar. Tsuru continuou com a reunião com uma expressão severa enquanto pegava outro arquivo. O contra-almirante Borsalino vem do Mar do Norte. Ele serviu tanto lá quanto no quartel-general da Marinha. Fez parte da primeira turma de formandos do campo de treinamento de oficiais da Marinha e, como primeiro da turma, foi designado ajudante do almirante Sengoku após a formatura. Além disso, o contra-almirante Borsalino lidera o grupo de ciências especiais da Marinha, que ajudou a desenvolver muitas tecnologias e armas valiosas para os fuzileiros navais. Ele sempre foi sério e responsável em suas funções. Até o momento, completou 513 missões e capturou um total de 16.309 piratas. Quando Tsuru terminou, a plateia de oficiais da Marinha voltou sua atenção para o homem na mesa de inquérito, um jovem de óculos escuros, barba por fazer e um sorriso fraco e indecifrável no rosto. Então veio a reação coletiva dos funcionários do governo mundial. Todos franziram a testa. Esse cara parece sórdido, mais como um pirata do que um fuzileiro naval. Aquele sorriso maroto é tão merecedor de um soco. Este é o melhor formando do primeiro acampamento de treinamento? De repente, aquele garoto Sakazuki não parece tão ruim. Pelo menos Sakazuki parece um soldado. Inúmeros pensamentos passaram por suas mentes enquanto observavam o comportamento punk de rua preguiçoso e fumante de Borsalino. Suas carrancas só se aprofundaram. Os agentes da inspetoria folhearam o arquivo. Logo surgiu a primeira pergunta. Contra-almirante Borsalino, seus registros de missão mostram que em quase todas as operações, o senhor falhou em matar os piratas. Houve até casos em que o senhor os deixou escapar. Pode explicar por quê? Com isso, a expressão de Darren se tornou sutilmente divertida. Borsalino abriu as mãos com um olhar desamparado. Eu realmente tentei, sabe? Mas os piratas de hoje, eles são realmente assustadores. Fortes como monstros cada um deles. Os oficiais, Sengoku, Zephyr, Garp, Tsuru. Ei, vamos lá, isso é um pouco sem entusiasmo, não é? Ao ver aquele macaco amarelo agindo como se não se importasse, os oficiais do governo mundial finalmente surtaram. Depois de suportar a intensidade de Sakazuki, estavam ansiosos para descontar em Borsalino. Contra-almirante Borsalino, temos algumas perguntas para você sobre o grupo especial de ciências da Marinha que você supervisiona. Um dos oficiais gordinhos e orelhudos finalmente falou com um sorriso frio. Parecia bem preparado. Ele fez um sinal para um subordinado, que ativou um Dendemushi, e logo uma série de imagens começou a ser exibida para todos. O oficial apontou para a primeira imagem. Ela mostrava uma lanterna. Gostaria de saber, o que exatamente essa lanterna faz? Borsalino olhou para ele e sua expressão gradualmente ficou séria. É uma lanterna notável. Ele absorve luz como energia e então a usa para iluminar. Ela acende, onde há luz. O oficial respondeu friamente. E onde não há luz? O rosto de Borsalino assumiu o comportamento sério e profissional de um cientista enquanto ele respondia com uma cara séria. Não vai acender de jeito nenhum. Todos. Sengoku e os outros cobriram os rostos em exasperação. A boca do oficial se contraiu antes que ele batesse na mesa com fúria. Contra-almirante Borsalino. É assim que o grupo científico especial sob sua liderança usa os fundos de pesquisa alocados pelo governo? De acordo com os registros, só essa suposta lanterna custou 150 milhões de dólares para ser desenvolvida. A sala inteira ficou boquiaberta. 150 milhões de belis. Essa foi uma quantia impressionante, o suficiente para construir 2 navios de guerra. Se gasto em equipamento militar, poderia equipar completamente uma unidade de elite de 1000 fuzileiros navais. E com tanto dinheiro, o grupo de ciências especiais de Borsalino produziu uma lanterna que não funciona no escuro. Você tem algo a dizer em sua defesa? Os funcionários da inspetoria olharam para Borsalino, convencidos de que haviam encontrado uma falha fatal em sua defesa. Mas Borsalino apenas sorriu e disse alegremente, na verdade, é uma invenção verdadeiramente inovadora. Você está brincando, certo? De jeito nenhum. Borsalino de repente levantou a mão. Um brilho dourado intenso começou a se formar em seu dedo indicador, irradiando uma aura letal que se fixou diretamente no funcionário do governo mundial. O homem congelou, suor frio brotando em sua testa. O que você está tentando fazer? Ele sabia muito bem o quão aterrorizante era o poder da Akuma no Mi de Borsalino. Um movimento casual poderia destruí-lo completamente. Com um meio sorriso, Borsalino disse. A verdadeira inovação por trás desta invenção é o mecanismo de conversão de energia em que ela se baseia. Em outras palavras, enquanto o oficial permanecia sentado ali, suando em bicas, Borsalino lentamente retirou o dedo com um sorriso. O grupo de ciências especiais da Marinha começou a desenvolver um sistema de carregamento automático de energia para armas a laser. O silêncio tomou conta da sala.
Os funcionários não tinham nada a dizer. O problema do fornecimento de energia sempre foi o maior obstáculo para a implantação de armas a laser. Se o que Borsalino disse fosse verdade, isso significava que essas armas poderiam de fato se tornar viáveis no campo de batalha. Isso seria um grande avanço tecnológico. Diante disso, gastar 150 milhões de dólares da Belize no desenvolvimento da lanterna, de repente pareceu um investimento brilhante. Então, vamos prosseguir com a votação, disse Sengoku imediatamente, aproveitando o momento. Os funcionários da inspetoria olharam uns para os outros e então todos levantaram as mãos em concordância. Aprovação unânime. Enquanto eles ainda estavam votando, Darren se aproximou de Borsalino e sussurrou. Então, essa tecnologia pode realmente ser colocada em uso? Carregar uma lanterna e carregar um canhão laser não eram nem de longe a mesma coisa. Os burocratas do governo mundial podiam não ter a mínima ideia, mas Darren sabia exatamente o quão difícil isso era. Borsalino deu um sorriso irônico. Quem sabe? Talvez em 20 anos, quando a tecnologia estiver totalmente desenvolvida, ela possa realmente funcionar. Darren, ele fez um sinal de positivo, resistindo à vontade de gritar legal. A próxima é a audiência do Comodoro Darren. Com a voz de Tsuru sinalizando a rodada final da reunião, todos na sala imediatamente se endireitaram. No fundo da sala, Kuzan acenou com os braços animadamente e gritou. Vá pegá-los, Darren. Capítulo 368. O próximo item da pauta é o pedido de promoção do Comodoro Rogers Darren, do Quartel-General da Marinha, a vice-almirante. Tsuru folheou o arquivo em suas mãos e começou a explicar calmamente aos oficiais reunidos. O Comodoro Darren, assim como os dois contra-almirantes que o antecederam, vem do turbulento Mar do Norte. Começou sua carreira como marinheiro de baixa patente e ascendeu gradativamente, até se tornar o comandante militar de mais alta patente da região. Sob sua liderança, as forças da Marinha Mar do Norte dobraram de tamanho em apenas 2 anos. A região, antes invadida por piratas e sindicatos criminosos, viu uma melhora drástica na ordem pública. De acordo com as últimas avaliações, o Mar do Norte é agora um dos mares mais estáveis, pacíficos e prósperos entre os 4 mares, e até mesmo na Grand Line. O mais importante é que, durante o mandato do Comodoro Darren como almirante do Mar do Norte, todas as principais nações membros da região expressaram publicamente apoio às suas políticas. Ele estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento de longo prazo do Mar do Norte e forneceu sólido apoio de segurança, desempenhando um papel fundamental no reforço da autoridade do governo. A voz de Tsuru permaneceu firme e clara, garantindo que todos na sala a ouvissem sem confusão. Além de suas excelentes capacidades administrativas, o Comodoro Darren também se destacou na execução de operações da Marinha. Ela não poupou elogios. Apesar de sua aversão pessoal à sede de poder de Darren e suas tendências indulgentes, ao perceber sua ligação com Gion, Tsuru não teve escolha a não ser falar em seu favor. Desde que entrou para a Marinha, o Comodoro Darren completou 613 missões, derrubou mais de 20 mil piratas e capturou mais de 2.000, com recompensas que ultrapassam 10 milhões de belis. Além disso, ele derrotou o Destruidor de Mundos, Bin Wold, e se envolveu em batalhas diversas vezes com Barba Branca Kaido, Big Mom Charlotte Linen e Gold Roger sem ficar para trás. Ele até aniquilou sozinho a frota pirata sob o comando do pirata voador Shiki e frustrou o plano de Shiki durante a Batalha de Marineford, protegendo o quartel-general da Marinha. Enquanto Tsuru listava as realizações impressionantes de Darren, os oficiais da Marinha presentes não conseguiam deixar de demonstrar orgulho e espanto. Garp e Zephyr, em particular, demonstravam satisfação, praticamente radiantes de orgulho, tipo, esse é o nosso aluno. Na última fila, Kuzan tremia de excitação e tinha os olhos brilhando, em vista das conquistas e contribuições extraordinárias do Comodoro Darren à justiça. O quartel-general da Marinha apresentou um pedido especial para promovê-lo a vice-almirante. Tsuru fechou o arquivo lentamente e disse em voz baixa. Se alguém tiver alguma objeção, pode levantá-la agora. Ao ouvir suas palavras, os funcionários do governo mundial da inspetoria se entreolharam, momentaneamente perdidos. Liderança, habilidade política, força, estratégia, Darren tinha tudo. Simplesmente não havia pontos fracos para atacar. Ele tinha a crueldade e a determinação de Sakazuki, além da sutileza e do tato de Borsalino. Eu tenho uma pergunta. De repente, um dos funcionários do governo mundial se levantou. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele olhava zombeteiramente para Darren, claramente pensando que o havia encurralado. Comodoro Darren, de acordo com nossa inteligência, durante seu tempo no Mar do Norte, o senhor se envolveu em relacionamentos inapropriados com inúmeras rainhas, princesas e nobres de várias nações. Por isso ganhou o apelido de escória dos fuzileiros navais. Esse comportamento prejudicou seriamente a reputação dos fuzileiros navais. O que o senhor tem a dizer em sua defesa? Aí está. No momento em que ele fez a pergunta, Sengoku, Tsuru e Zephyr sentiram seus corações afundarem. Eles já esperavam por isso. Aqueles desgraçados da inspetoria certamente iriam atrás da disciplina e da conduta pessoal de Darren. Antes que Darren pudesse responder, Sengoku interrompeu apressadamente. Os assuntos particulares do Comodoro Darren não devem ser considerados na sessão de hoje. Eles não têm qualquer influência sobre sua capacidade de cumprir seus deveres como fuzileiro naval. Almirante Sengoku, o oficial, o interrompeu com um sorriso frio. De acordo com as regras da audiência, o Comodoro Darren deve responder a todas as perguntas pessoalmente. Caramba! Sengoku cerrou o maxilar e xingou silenciosamente. Eles estavam se escondendo atrás de procedimentos, não lhe dando espaço para argumentar. Tudo o que lhe restava agora era torcer para que Darren conseguisse blefar e se safar. Comodoro Darren? Os funcionários da inspetoria se viraram para a mesa de inquérito, sorrindo enquanto olhavam para Darren. Darren sorriu de repente.
Não vejo nada aqui que precise de explicação. Ele levantou a cabeça, seu tom era justo e inabalável. Como oficial de mais alta patente no Mar do Norte, é meu dever prestar atenção às necessidades das pessoas. Trata-se de cuidar dos cidadãos. Faz parte da minha responsabilidade como fuzileiro naval. Se cuidar dos cidadãos? Sengoku ficou atordoado. Zephyr pareceu completamente perplexo. Garp congelou no meio do Senbei, com 2 fios de ranho escorrendo de suas narinas. Os oficiais da marinha na sala ficaram completamente apavorados, olhando fixamente para a frente. Os funcionários do governo mundial ficaram vermelhos de descrença, claramente furiosos. Cuidar das pessoas era uma coisa, mas cuidar deles na cama? Isso não fazia parte do acordo. E o mais importante, onde estava o cuidado com os homens? Totalmente descarado. E ainda assim esse nível de descaramento foi proferido com tanta convicção justa. Esses funcionários experientes se orgulhavam de sua experiência política, tendo lidado com todos os tipos de vigaristas, charlatões e degenerados ao longo dos anos. Eles achavam que já tinham visto de tudo, mas isso, eles nunca tinham visto antes. Comodoro Darren. Esta é uma audiência formal. O oficial que fez o interrogatório se levantou furioso, batendo na mesa. Darren simplesmente deu de ombros. Estou respondendo a sério. Não é minha culpa se você não está levando a sério. Meus esforços para cuidar do público não apenas fortaleceram a cooperação militar civil e conquistaram o apoio dos países membros, mas também elevaram a posição dos fuzileiros navais entre várias cortes reais. Ele sorriu. Então me diga, funcionou ou não? Todos, Kusa esfregou o queixo pensativamente e murmurou. Sabe, ele tem um certo ponto. O rosto do funcionário mudou de vermelho para roxo, alternando entre uma paleta de indignação. Então outra voz interrompeu friamente. Comodoro Darren, como o senhor explica isso? Sob seu comando, os Mar do Norte Marines ganham muito mais do que aqueles em outros mares? O quartel-general aloca orçamentos militares praticamente iguais entre as 4 regiões. Então por que o Mar do Norte recebe salários tão altos? Qual é exatamente a fonte desse financiamento? Sengoku, Zephyr e os outros ficaram um pouco tensos com a pergunta ríspida. Isso tocou em uma questão muito delicada, que eles haviam escolhido ignorar por muito tempo. O orçamento, hein? Darren suspirou, parecendo um pouco preocupado. Como posso dizer? O Mar do Norte é caótico, e nossas políticas precisam se adaptar. Nessas condições, os fuzileiros navais da Mar do Norte Marines sofrem taxas de baixas muito maiores do que em outros mares. Portanto, acredito que em ambientes de alto risco, uma indenização maior é justa. Você não pode esperar que as pessoas arrisquem suas vidas apenas pela ninharia do QG, certo? Bem, estou apenas cuidando dos meus homens. Sengoku, Zephyr, Tsuru, Garp caiu na gargalhada. Capítulo 369. Enquanto Darren falava, os olhos de Sengoku tremeram incontrolavelmente e seu punho se fechou instintivamente. Ei, seu pirralho, responda a pergunta direito. Você precisa arrastar os outros junto com você? O que você quer dizer com ninharia? Esse tem sido o salário padrão no quartel-general da Marinha há anos. Ninguém nunca reclamou. Administrar o quartel-general não é moleza. Até eu, um almirante, tenho dificuldades, sabia? Ainda assim, Sengoku sabia que não era hora de discutir com Darren, então ele se forçou a deixar isso para lá. Comodoro Darren. Por favor, leve isso a sério e responda a pergunta corretamente. Um dos funcionários do governo mundial ficou vermelho e rangeu os dentes de frustração. Darren respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estou falando sério. Só estou constatando os fatos. Você acha mesmo que essa resposta vai satisfazer a todos aqui? A voz do funcionário estava cheia de indignação. Então como você explica a série de mortes anormais envolvendo vários dragões celestiais no Mar do Norte? Parecia que ele finalmente havia encontrado uma falha fatal, fixando os olhos em Darren com intensidade ardente. A expressão de Darren tornou-se sombria. Sua voz assumiu um tom pesado. Pessoalmente, sinto profundo pesar e tristeza pelo infeliz falecimento dos nobres mundiais. Mas a causa dessas mortes já foi exaustivamente investigada. Não preciso repetir o óbvio, não é? Nesse momento, o outro funcionário, usando óculos de aro dourado, levantou-se de repente. Ele acenou com um documento na mão e zombou. Também descobrimos que você possui uma riqueza desproporcional à sua posição e cargo. Como explica isso? Se você não puder dar uma explicação razoável, não teremos escolha a não ser suspeitar que você aceitou subornos. Darren assentiu pensativamente como se concordasse. Eu entendo perfeitamente suas preocupações. O homem sorriu presunçosamente. Então explique. Antes que Darren pudesse responder, um toque agudo ecoou do Dendemushi em seu bolso. O funcionário fez uma careta e encerrou a ligação imediatamente. Mas um segundo depois tocou novamente. Franzindo a testa, ele sacou seu próprio Dendemushi. Ao ver o sinal, seus olhos se estreitaram. Almirante da frota Sengoku, solicito um recesso de 1 minuto. Ele se virou para Sengoku. Sengoku piscou claramente confuso. Um pedido de recesso, em um momento tão crítico? Estranho. Mas imaginando que isso daria um pouco de tempo para Darren, Sengoku deu um pequeno sorriso e assentiu. Claro, vá em frente. O oficial assentiu e saiu rapidamente da câmara. Mas então, bru, mais Dendemushi começaram a tocar um após o outro por toda a sala de conferências. Os funcionários da inspetoria pararam, atonitos, ao perceberem que todos os seus Dendemushi pessoais estavam tocando simultaneamente. Trocaram olhares e, em seguida, saíram silenciosamente da sala, um por um. Do lado de fora da câmara, os funcionários do governo mundial atenderam aos chamados com impaciência estampada em seus rostos. Eu disse que estou em uma reunião. Eu não disse para você não me perturbar. Droga. A menos que seja algo realmente importante, você está acabado. Todos eles gritavam em seus Dendemushi, repreendendo suas secretárias.
Mas o que aconteceu em seguida imediatamente acabou com a fúria de suas vozes. Senhor, 100 milhões de belis acabaram de ser depositados em sua conta pessoal no banco clandestino. Os funcionários ficaram paralisados e depois explodiram em indignação. Droga, isso é para ser um suborno. Isso é um insulto. Quem ele pensa que somos? Somos representantes do governo mundial, profissionais enviados para supervisionar os fuzileiros navais. Então o Dendem Mushi soou novamente. Senhor, mais 200 milhões de belis foram depositados em sua conta pessoal. Os funcionários congelaram mais uma vez. Eles trocaram olhares e então responderam ao seu Dendem Mushi em uníssono. Sim, entendido. Dentro da sala de conferências. Depois de confirmar que todos os oficiais do governo mundial haviam saído, Sengoku se virou para Darren com uma expressão preocupada. Darren, você vai ficar bem? Darren simplesmente sorriu e acendeu um charuto calmamente. Ele não disse uma palavra. Sengoku abriu a boca para perguntar mais, mas antes que pudesse, os funcionários entraram novamente na sala. Uma vez sentado, Sengoku, claramente inquieto, retomou o processo. Então, Comodoro Darren, por favor, responda à pergunta anterior. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, algo totalmente inesperado aconteceu. O mesmo oficial que atacara Darren antes agora exibia um sorriso radiante. Seu rosto estava corado enquanto ele falava calorosamente. Não precisa. O Comodoro Darren é uma estrela em ascensão na marinha. Ele não deveria ter que responder a perguntas tão humilhantes. Os outros imediatamente seguiram o exemplo, dando uma volta de 180 graus e concordando com rostos alegres. Sim, sim. O Comodoro Darren serviu no Mar do Norte por anos. É natural que ele tenha algumas economias pessoais. Digo que devemos encerrar esta reunião. Eu pessoalmente apoio a promoção do Comodoro Darren a vice-almirante. Não adianta prolongar isso. Isso só tiraria o valioso tempo de treinamento do Comodoro Darren. Absolutamente. Concordo. Concordo. Antes que Sengoku ou qualquer outra pessoa pudesse reagir, sob os olhares atonitos dos fuzileiros navais, esses oficiais antes impossíveis de agradar agora estavam concordando ansiosamente e dando seus votos a favor. De repente a sala ficou cheia de harmonia, risos e boas vibrações. Sengoku, Tsuru, Zephyr, Garp, Kuzan cerrou os punhos de excitação. Eles devem ter se emocionado com o senso de justiça do Darren. Tem que ser isso. Ele é tão legal. Borsalino se virou com um sorriso irônico e olhou para Darren, que fumava charuto. Então, quanto você gastou? Darren deu de ombros casualmente. Eu estava apenas demonstrando preocupação com meus superiores. E com isso, o que começou como uma audiência tensa e hostil terminou em uma atmosfera estranhamente alegre. Aprovação unânime. Tudo bem então. Vamos encerrar com a tradicional pergunta final, Comodoro Darren. Sengoku, insensível a tudo isso, recolheu as cédulas e olhou para o homem no banco das testemunhas. Na mesa de inquérito, o antigo comandante supremo do Mar do Norte, melhor graduado do campo de treinamento de oficiais e futuro vice-almirante, Rogers Darren, mordeu seu charuto e sorriu calmamente. Eu fumo. Eu bebo. Sou ganancioso, lascivo, sedento de poder, mentiroso. Já fiz todo tipo de coisa obscura. Enquanto as expressões de Sengoku e dos outros ficavam sombrias. Darren sorriu. Mas ainda me considero um bom fuzileiro naval. Capítulo 370. Mar do Norte. Ilha Rubec, salão da propriedade da família Don Quixote. Uma luz fraca e fria fluía da cúpula de mármore intrincadamente esculpida. Um charuto queimava silenciosamente na mesa de centro, sua fumaça serpenteando pela luz do sol em padrões fantasmagóricos e dispersos. Então, é só isso? Doflamingo largou o Dendem Mushi e olhou para o homem sentado à sua frente, com a coluna ereta e a expressão calma. Momonga, vestido com o casaco da marinha, deu um pequeno aceno e sorriu. Isso é mais do que suficiente. Um sorriso de escárnio surgiu no canto da boca de Doflamingo, um brilho de diversão cruel cintilou por trás de seus óculos de sol. Fufufufufu. Quem diria? Os chamados oficiais de inspeção do governo mundial no quartel-general da Marinha foram subornados com meros 300 milhões de belis. Barato nem chega perto de cobrir. Bando de bêbados gananciosos e inúteis. Momonga riu levemente e balançou a cabeça. 300 milhões de belis não são exatamente trocados. Mas não foi por isso que eles cederam. O interesse de Doflamingo aumentou quando ele inclinou a cabeça. Ele já tinha ouvido falar sobre a audiência de promoção especial de Darren para vice-almirante. Momonga veio pedir um favor, simples na verdade. Usando as redes clandestinas da família Don Quixote para localizar os fundos privados daqueles funcionários da inspetoria, e discretamente depositar dinheiro neles. Para Doflamingo, o chefão do submundo de Mar do Norte, isso era brincadeira de criança. Os sindicatos criminosos estavam todos unidos sob a superfície, e as operações de sua família já haviam se expandido para o novo mundo, mantendo laços estreitos com vários dos poderes dominantes do mundo sombrio. Se Doflamingo quisesse que algo fosse feito, eles lhe dariam a cortesia. Momonga deu um pequeno sorriso, embora houvesse um brilho de reflexo em seus olhos. A mudança de atitude deles teve pouco a ver com dinheiro. Você sabe disso. Para a maioria das pessoas, 300 milhões de belis são uma fortuna que nunca gastariam. Mas para elas, não é nada de especial. Doflamingo estreitou os olhos levemente. Uma centelha de compreensão brilhou por trás de suas lentes antes que ele soltasse uma risada baixa. Então, é um aviso. Momonga sentiu, silenciosamente impressionado pela astúcia de Doflamingo. Sinceramente, se Darren não tivesse explicado isso a ele em detalhes, até mesmo Momonga talvez não tivesse conectado os pontos tão rapidamente.
Exatamente. É mais um aviso do que um suborno. Se Darren conseguir descobrir a existência das contas secretas deles, significa que ele poderá expô-los a qualquer momento. E mais do que isso, ele pode descobrir tudo. Suas vilas particulares, suas amantes secretas, quantos filhos ilegítimos eles tiveram. Até mesmo onde eles fazem compras, quais restaurantes eles frequentam, quais marcas eles fumam, que bebidas alcoólicas eles bebem, quais médicos eles visitam, quais receitas eles tomam. Darren pode encontrar tudo isso. E isso significava que se Darren quisesse, ele poderia distribuir recompensas pelo submundo, eliminá-la silenciosamente sem deixar rastros. A última parte Momonga não disse, mas ele tinha certeza de que Doflamingo já havia descoberto. Doflamingo casualmente cruzou uma perna sobre a outra, divertido. Fufufufufu. Isso sim é divertido. Momonga levantou-se lentamente. Obrigado pela ajuda, Doflamingo. Doflamingo soltou uma risada rouca. É uma honra servir ao padrinho Sama. Momonga assentiu e se virou em direção às portas do grande salão. Ao passar pela entrada, seu passo parou de repente. Ele hesitou por um momento, depois falou baixinho, com a voz quase suave. Doflamingo, sabe, Darren realmente se importa com você. Doflamingo congelou. Um lampejo de algo ilegível passou por trás das lentes escuras de seus óculos de sol. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, a forma de Momonga brilhou e desapareceu em um raio. Parabéns, chefe do Estado-Maior Tsuru. O quartel-general da Marinha acaba de ganhar mais 3 oficiais excepcionais. De fato, parabéns. Uma vitória da justiça. O Comodoro Darren, não, o vice-almirante Darren, é realmente um homem notável. Isso mesmo. Com certeza cantaremos seus louvores aos superiores. Após a audiência, Tsuru se viu cercada por um grupo de funcionários do governo mundial excessivamente entusiasmados, todos radiantes enquanto a parabenizavam. Foi preciso um esforço considerável para que ela finalmente se livrasse deles. Ela não conseguia se lembrar da última vez que a turma da inspetoria a tratou tão educadamente. No passado, eles sempre se portaram com ares arrogantes, nunca se considerando realmente parte dos fuzileiros navais, mas como seus superiores. Mesmo para ela, a chefe do Estado-Maior do Quartel-General dos Fuzileiros Navais, eles só ofereciam sorrisos superficiais. Nada remotamente próximo daquele nível de cordialidade, na verdade beiravam a bajulação. Francamente, isso a perturbou. Ela preferia muito mais o desdém habitual. Pelo menos isso parecia honesto. O que diabos aqueles Dendemushi disseram para eles mudarem de atitude daquele jeito? Perdida em pensamentos, Tsuru voltou para seu escritório. Uma coisa era certa, aquelas ligações tinham algo a ver com Darren. Ainda preocupada, ela empurrou a porta de seu escritório e parou surpresa ao ver 2 figuras familiares. Gion, Tokikaki? Um sorriso suave cruzou seu rosto quando ela viu os dois claramente esperando por algum tempo. O que você está fazendo aqui? Gion apertou os lábios, sua expressão tingida de preocupação, mas não falou imediatamente. Tokikaki, por outro lado, deixou escapar ansiosamente. Tsuru, como foi a audiência? Passou? Vendo a expectativa brilhando nos olhos de ambos, Tsuru riu e assentiu. Passou. Assim que as palavras saíram de sua boca, um lampejo de alegria mal disfarçada iluminou os olhos normalmente serenos de Gion. Seus punhos se fecharam silenciosamente ao lado do corpo. Caramba! Tokikaki imediatamente soltou um gemido descontente, rangendo os dentes de frustração. Aquele desgraçado do Darren foi aprovado mesmo? Que diabos aqueles caras da inspetoria estavam fazendo? Tsuru, certo. Então vocês dois claramente não esperavam o mesmo resultado. Ela suspirou e balançou a cabeça, sentando-se à mesa e começando a servir chá. Certo, vamos lá. Você não veio até aqui só para ouvir as notícias, veio? Gion hesitou por um segundo, então seu rosto endureceu com determinação. Tsuru-nei, eu já tomei uma decisão. Tsuru piscou surpresa. Ela encontrou os olhos de Gion e então se virou para Tokikaki. Você também, Tokikaki? Tokikaki ergueu o punho e cerrou os dentes. É isso aí. Fiquei na sombra por tempo demais. Se eu continuar assim, aquele Darren vai monopolizar todos os holofotes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.